Outra divisão global também territorial que vai acontecer vai ser na Alemanha, onde a Alemanha também no caso da Alemanha, a Guerra Fria teve os impactos maiores, né, do que em grande parte do mundo, isso porque no final da Segunda Guerra Mundial a Alemanha vai ser dividida em duas zonas de influência, uma que vai estar de influência dos soviéticos e a outra dos americanos, franceses e britânicos, e essa divisão vai ter um reflexo no futuro do país, que vai acabar sendo dividido em duas Alemanhas. Então a gente vai ter de um lado a República Democrática Alemã, que é aliada à União Soviética, também conhecida como Alemanha Oriental, e do outro lado a gente tem a República Federal da Alemanha, que vai ser aliada aos Estados Unidos, ao bloco capitalista, também conhecido como Alemanha Ocidental. E a cidade de Berlim também vai ser dividida e vai se transformar então na capital das duas Alemanhas. E do lado oriental era comunista e do outro lado capitalista, como a gente mencionou. Ao longo da década de 50, milhares de cidadãos da Alemanha Oriental começam a se mudar para a Berlim Ocidental para impedir essa fuga de cidadãos. As autoridades da União Soviética e da Alemanha Oriental vão decidir construir um muro isolado em Berlim, tá? E vai durar isso por 28 anos, e o Muro de Berlim separa os dois lados da cidade de Berlim, e por isso vai se concentrar como um grande símbolo da Guerra Fria. Então a gente começa a perceber que a partir de aparatos físicos no espaço, no território do país, se começa a haver um simbolismo muito ligado ao que está acontecendo, a a ideia de avanço dessas hegemonias, dessas ideologias específicas que estão deixando o mundo bipolar e até mesmo dividindo territórios, países, como a gente conseguiu perceber, tá? Isso é muito interessante. E aí, a partir disso, a gente começa a pensar de como então vai se dar o fim da Guerra Fria, como a Guerra Fria vai chegar ao seu ápice e ao seu fim. Como eu mencionei a vocês, a Guerra Fria ela não vai ter um conflito direto entre seus dois principais agentes, tá? Mas a Guerra Fria vai ter fim com a dissolução da União Soviética, que vai ocorrer em 91. O fim da União Soviética foi resultado de uma grande crise econômica e política que o país já estava passando, tá? Desde a década de 70, e a falta de ações para resolver esses problemas do bloco comunista vão ser responsáveis por levar o fim ao país, justamente por estarem mais focados nessa questão de um controle mais global e não resolvendo seus problemas internos, tá? A economia soviética já demonstrava, então, claros sinais de esgotamento. O país estava mais atrasado em relação às outras grandes potências, então os Estados Unidos, nesse caso, da tecnologia e na tentativa de sempre estar avançando, ele se mostrou mais firme, né, nesse caso, e disparando o valor do petróleo vai criar uma falsa sensação de prosperidade no começo da década de 80, e por isso o país não passou por reformas importantes da sua economia, se tornando atrasado e por isso acabando gerando essa crise tão grande que vai acontecer. Dois acontecimentos históricos também vão ser muito importantes e vão agravar o fim então do país, que no caso a gente está falando de Chernobyl e a guerra do Afeganistão, como eu mencionei, a Guerra Fria. A União Soviética vai sofrer um grande golpe na guerra do Afeganistão, e Chernobyl também vão afetar negativamente ainda mais o controle já ideológico, o controle político e aí mais econômico, social, gerando então um descontentamento da população da União Soviética naquele momento, tá? Em todo o bloco, há pouca liberdade de expressão e o autoritarismo também manifestado pelos governos comunistas era uma realidade, e isso vai gerar essa insatisfação com a crise econômica. E uma questão política vai começar a surgir movimentos de oposição por todo o bloco comunista. E os primeiros sinais vão se manifestar justamente na Alemanha Oriental, na Hungria e na Polônia, onde os alemães vão derrubar o Muro de Berlim lá no final de 1989, e isso vai gerar então a reunificação da Alemanha, e o que vai ser um grande símbolo, então um simbolismo, fim simbólico da Guerra Fria, tá? Esse fim simbólico lá em 89, mas a Guerra Fria só vai se dar o fim mesmo quando a União Soviética deixa de existir em 1991, e aí chega ao fim a Guerra Fria e a hegemonia se mantém no poder dos norte-americanos. Então a gente percebe que, apesar de todas as tentativas de manter a hegemonia
no mundo, a União Soviética acaba falhando gravemente nesse contexto, justamente porque a gente percebe que os Estados Unidos, apesar de estar também investindo pesado em outros países, nas questões das guerras, ele vai manter então um poder econômico muito forte, vai estar muito ligado ao seu crescimento econômico, industrial, que vai estar favorecendo muito o país. E nesse caso, a União Soviética ficou para trás, tá? E aí, como eu mencionei, uma forma simbólica do fim da da Guerra Fria vai ser o Muro de Berlim, quando a queda do Muro de Berlim, tá? Mas oficialmente mesmo a União Soviética vai se desintegrar em 1991 e com isso o fim oficial da Guerra Fria. O que a gente consegue perceber é que através dessa ideia de governos pelo mundo e na tentativa de manter uma hegemonia global pelos interesses econômicos e ideológicos, a gente vai dividir o mundo em duas partes, em dois blocos bipolares, onde vão ter uma tentativa de gerar um impacto para o mundo todo. A gente sabe que também na América do Sul, especificamente, apesar de não ter mencionado a Guerra Fria, os Estados Unidos vai estar de olho nos países vizinhos da América do Sul, no que chamam de do seu quintal, né? E não vão permitir o avanço do comunismo por aqui. E aí vão investir pesado, principalmente nas revoluções, nas ditaduras, né, no caso, nas ditaduras militares, que vão estar ocorrendo por toda a América do Sul durante esse período. A gente percebe, então, que além do poder, do interesse político e econômico, se tem um interesse muito grande de determinar o que seria a grande e a maior potência do mundo, porque a grande e maior potência do mundo ela acaba dominando o mundo e por isso gerando um impacto ao seu favor. Os Estados Unidos tenta e consegue, né, essa hegemonia frente a problemas internos do outro país, da União Soviética, que na verdade, por focar em questões fora do seu território, acabam não se preocupando com as questões que estão dentro do seu território. E isso vai afetando negativamente, tanto primeiro na questão política, quando a gente tem os governos comunistas sendo extremamente rigorosos e afetando negativamente a liberdade de expressão da sua população, tanto na questão econômica, quando começa a haver crises econômicas de todo o bloco soviético, tá? E vai afetar o mundo como um todo. Hoje em dia ainda há a Rússia, né, o que seria a antiga União Soviética, é um país que tem ainda um certo pé atrás com o mundo capitalista, e por isso a gente pode trazer exemplo do que está acontecendo atualmente, que é essa tentativa do Putin de fazer essa reconexão com os países da sua fronteira. E aí, no caso, essa briga territorial com a Ucrânia que está acontecendo recentemente e acaba sendo tão contemporâneo para a gente, tá? Mas a gente percebe que no passado essas tentativas levaram os dois países a entrarem em um conflito ideológico e que vai espalhar-se pelo mundo todo, afetando e dividindo os territórios justamente por uma questão política. E é nesse momento que é importante a gente perceber o papel da política no espaço geográfico, porque é justamente essas instituições que vão determinar essas ações que vão impactar diferente o espaço. Então, ante um espaço que era um espaço comum a todos, acaba se tornando um país que vai ser dividido em duas ideologias e que vai haver uma modificação territorial, econômica, social, cultural, tá? E vai afetar essa ideia de nação. E a gente tem até hoje os exemplos como da Coreia, que é a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que ainda não houve essa reunificação do território e que de verdade separou demais os dois países, tá?
E aí, por isso, essa importância da gente entender essa dinâmica da Guerra Fria, para entender esse novo desenho do mundo, para quando a gente começar a entender sobre a nova ordem mundial. E aí que é justamente essa ideia da Guerra Fria, desse controle da hegemonia por parte dos Estados Unidos e da União Soviética, era justamente já pensando nesse novo desenho dessa nova ordem mundial, que é o que a gente vai entender nas próximas aulas, quando a gente começa a entrar nesse assunto mais ligado à geopolítica e à globalização, tá? Fica claro que o foco, na verdade, é o que mais cai no interesse da guerra, apesar de ter passado de uma forma bem rápida, né, no contexto histórico. A gente sabe que geralmente o que mais cai em Guerra Fria, no Enem, nas provas, está muito voltada à ideia dessa contrapartida que os dois países vão ter da ação. Então, é sempre importante, por isso que eu trouxe esse esquema e por isso que é importante a gente entender isso de forma clara. Então, que a ação norte-americana e a ação soviética, o que vai dar um contra o outro, o Plano Marshall, Comecon, a OTAN, o Pacto de Varsóvia, tá? Esses pontos também de como vai ser dividido esse mundo bipolar, a partir dessa ideia, dessa ideologia entre as duas nações, e principalmente o que a gente vê, o que cai bastante, é sobre essa questão da corrida armamentista, a corrida espacial. Então vale a pena ficar mais ligado nesses temas, porque eles que são mais recorrentes em cair quando o assunto é Guerra Fria, tá? E aí nas próximas aulas, então, a gente vai ver sobre essa nova ordem global e como ela se posiciona a partir desse novo desenho histórico, desse contexto histórico, agora levando em conta o fim da Guerra Fria, o início de uma nova nação, da nação russa, e a hegemonia dos Estados Unidos no mundo todo, tá bom?